Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja no seu coração. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, aos nossos queridos, aos nossos familiares. Que Ele abençoe toda a igreja, todos os irmãos, em especialidade aqueles que estão passando por dificuldades e sofrimento. Hoje eu quero convocar os irmãos para refletirmos a respeito do texto do Salmo 102. É um salmo que vou dividi-lo em duas partes. Vamos fazer a primeira parte hoje, do versículo 11 até o versículo 17. E na próxima semana, na próxima quinta-feira, os versículos de 18 a 28. Então hoje vamos estudar, vamos analisar os versículos de 1 a 17. O texto, se você puder abrir sua Bíblia, tudo bem. Se não puder, não tem problema. O título na nossa versão, primeiro temos uma explicação. A explicação na minha Bíblia é: na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. É um pedido de recuperação, um pedido de restauração. E o título que é colocado aqui é: oração do aflito que, desfalecido, derrama a sua queixa perante o Senhor. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Tá, vamos prosseguir. Verso 3. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois têm comido cinza como pão e misturado como lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Bem, então essa é a leitura até o versículo 17. Então você tem a sua folhinha aí para continuar, e como eu disse, a segunda parte será estudada na próxima quinta-feira. Eu espero que vocês que estão aqui para a primeira parte possam estar na próxima quinta para terminarmos o estudo do Salmo. Okay?
Então, esse Salmo 102, o comentário é súplica de um aflito em favor de libertação. Os versículos de 1 a 17. O Salmo pode se referir ao rei Davi, a um de seus descendentes, ao povo de Israel, ao salmista e ao Messias. Qualquer sofrimento, qualquer aflição, pode se referir a qualquer pessoa. Não há nenhuma aflição que eu passe que outros também já passaram ou vão passar. Não há uma carga de dor que eu carregue que outros também não carregarão, já carregaram e ainda vão carregar. O salmista carregou dor e sofrimento. Os profetas, como falamos sobre Jeremias, carregaram dor e sofrimento. Os doentes no hospital, todos carregam o mesmo problema. Se você sente uma falta de ar, você deve lembrar que outros milhões estão sentindo a mesma coisa. Então, o sofrimento é uma experiência universal e inevitável. Os momentos difíceis são parte da existência. Eu tinha um professor que dizia, quando eu chegar no céu, eu vou fazer muitas perguntas, porque muita coisa eu não entendo, né? E eu acho que a gente tem que chegar no céu e perguntar, o senhor criou a gente para sofrer? O senhor criou a gente para aflição, para angústia? Olha o salmista, como ele está sofredor. Ele teríamos que perguntar, não sabemos a resposta e talvez nunca saberemos. O fato é que é assim. Bom, os versículos 1 e 2 dizem, ouve a minha oração, chegue a ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a tua face, inclina para mim os teus ouvidos, responde ao meu clamor com urgência. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que a oração se expressa de várias formas, de vários sentimentos, de várias expressões. Então, a oração do salmista se expressa de várias maneiras. Ouve a minha oração, chegue a ti o meu pedido de socorro, não escondas de mim a tua face, inclina para mim os teus ouvidos, responde ao meu clamor com urgência. Então, são várias formas de expressar a nossa palavra ao Senhor nos momentos difíceis. Então, há várias maneiras. A oração, ela tem uma expressão multiforme. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, olha para mim, vê o meu problema, vê a minha dificuldade. Então, os seres humanos têm essas. Vamos conseguir? Então, no culto comunitário, a oração é comunitária. Certo? Então, eu vou dizer, Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Nós te louvamos por este culto. Não, eu te louvo porque aí é a minha oração particular. E quando eu falo muito obrigado, eu estou individualizando, eu estou falando de mim. É muito comum, os americanos, eles dizem, let's pray, oremos. Então, o irmão Maurício virá aqui, eu digo que ele vai orar, mas na verdade ele vai nos conduzir em oração. E nós sempre ensinamos que aquele irmão que vai dirigir oração em público, faça esse convite. Vamos, irmãos, vamos orar. Oremos. Tá? Os americanos, como falei, let's pray. Ele não tem a oração pública sem eles falar. Vamos orar. Aqui então nós vemos o salmista fazendo a sua oração individual, mas Jesus ensinou a oração comunitária, a oração da igreja. Pai nosso, não é meu Pai, graças te dou, meu Pai. Tá bom, graças te dou, meu Pai, na minha oração lá no meu quarto particular. Mas aqui não, graças te damos, nosso Pai. Eu fiz esse comentário porque de tempo em tempo é preciso lembrar certas coisas que quando a gente pratica tem um outro significado. A oração na igreja é uma oração comunitária. E aquele que nós chamamos para orar, na verdade, ele vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir, nós vamos com ele. Ele nos leva na oração. Por isso falamos amém no fim. Senão não faz sentido falar amém. Falamos amém porque quando alguém fala alguma coisa, se eu concordo, eu digo amém. Certo? Então o irmão Daniel terminou a oração, eu falo amém. Quer dizer, eu acompanhei
o irmão na oração pela qual ele nos conduziu. Então, na igreja, o crente, a pessoa é convidada para conduzir a igreja em oração. E ela fala: nós te agradecemos, nós te louvamos, pedimos perdão para os nossos pecados. Porque às vezes nós oramos aqui em público e eu falo: Senhor, perdoa o meu pecado. E os outros? Então, perdoa os nossos pecados. Agora, na minha oração particular, na minha cama, antes de dormir, eu falo: Senhor, perdoa o meu pecado, que é a minha oração individual. Então, aqui o salmista faz a oração individual, nessas expressões. Ouve minha oração, o meu pedido, não escondas de mim, inclina para mim, e assim por diante. Pois bem, a segunda discussão é a respeito do sofrimento, que é focalizado então. O sofrimento é inerente à vida. A dor, a sede, a fome, a pobreza, a morte, a guerra, o abandono, o desprezo, a falta de amor. Toda a dor é inerente à vida. Não poderia haver a vida sem esse componente. Quando pensamos direitinho, a gente vai ver que o sofrimento dá uma dinâmica na vida, sentido, porque aí nós lutamos, batalhamos e somos vencedores. Se não houvesse o sofrimento, nós não teríamos nada para vencer, e aí seríamos fracassados. Nós não somos fracassados porque vencemos a oposição, a tristeza, a dor. Eu já contei para os irmãos, quando eu tinha 5 anos de idade, tive varíola, e as crianças que tinham varíola, elas morriam. E eu precisei ficar 8 dias no isolamento. Eu sou um vencedor, porque as crianças que tinham varíola morriam, eu não morri. Então, isso me faz vencedor. Quando nós lutamos contra os problemas e dificuldades, nós somos vencedores. Por isso Deus permite o sofrimento. Se não houvesse o sofrimento, nós seríamos tremendos arrasados, tremendos fracassados, porque não ganharíamos guerra nenhuma. Então, se todo mundo me amasse, eu seria minguado. É preciso que alguém não goste de mim. É preciso, sim. Graças a Deus não tem muita gente. Faz lembrar a história do filme que o mafioso, o bandido, o mafioso morreu e houve o enterro, né, dele lá nos Estados Unidos, faz aquele bonito, né, aquele pessoal todo, e é chamado um outro mafioso para dar a palavra no funeral. Aí ele diz assim: aqui está uma pessoa boa, um mafioso, mas aqui está uma pessoa boa, que tinha muitos amigos. É bem verdade que alguns amigos não gostavam dele. Então alguns amigos não gostam da gente. Pois bem. Então, os versículos de 3 a 11 falam então do fato que a dor e o sofrimento são inerentes à vida. Não faz sentido. Antigamente se dizia, isso não sei se se fala isso mais, que era vantagem o bebê nascer de parto normal. E era prejudicava o bebê que nascia de cesariana, porque o parto de cesariana não exige esforço do bebê, e o parto normal existe. E aquele sufoco, aquele aperto, aquele padecimento para nascer, já prepara a pessoa. E alguns pesquisadores diziam que aquela criança, aquele bebê que nasceu do parto natural, que lutou para nascer, desenvolvia resistência imunológica mais rapidamente do que o outro que nasceu de cesariana. Então, a luta do parto já era necessária, Então, por isso, Deus criou assim: os bebês têm que começar a batalhar na hora de sair dali, porque o útero é o paraíso dele. No útero não tem falta de nada, não tem problema nenhum. Agora ele tem que enfrentar a vida. E quando ele nasce, o obstetra está olhando o campo obstétrico, uma lâmpada, né, um farol para iluminar, e quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele vê é aquela luz forte na cara dele.
E ele já começa a chorar. Aí, graças a Deus, chorou. Né? Se o bebê não chora, não é bom sinal. Aí pega pelo pezinho, né? E dá uns tapinhas até ele chorar. Chorou? Ótimo. Se você não chora, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem que chorar. Tem que chorar para viver. Então nós estamos a cada dia como um bebê que está acabando de nascer e espera-se que haja algum choro. Algum choro. Uns choram muito, outros choram um pouco, mas às vezes alguns só choramingam, mas o choro é necessário. Então, o sofrimento como um componente da vida. Vamos continuar. O sofrimento é descrito como o salmista descreve o seu sofrimento como um corpo doente, um homem na UTI, um homem semelhante à erva cortada, um paciente terminal. Ver um pelicano, algo ruim pode acontecer, porque aquela ave é de agouro. Se a pessoa vê uma coruja, algo ruim pode acontecer, porque a coruja é ave de agouro. Então ninguém quer ver o pelicano, ninguém quer ver a coruja, e o salmista diz, ninguém quer olhar para mim. Ninguém quer olhar para mim, é assim que eu sou. Isolamento total. Eu sou como o pelicano, eu sou como a coruja, que estou isolado de todos os contatos. Eu sou uma ave de agouro. Sou como um pelicano, ou como uma coruja, ou como um pardal isolado num telhado que está sozinho. Ele é o único que está ali. E o salmista diz que ele é alvo de praguejamento pelos inimigos. Xingamento. Uma das piores coisas, meu pai, minha mãe nos ensinavam, desde criança, não xingar. Não xingar. O xingamento é considerado uma coisa danosa. E aqui o salmista diz, eles estão me xingando. Eles estão me praguejando. É doloroso ser xingado. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Vai esmagando a gente, vai acabando com a gente. E o salmista diz, é isso que acontece comigo. O meu sofrimento é esse. Eu sou como um pelicano, eu sou como uma coruja, os meus inimigos me xingam, me maltratam a cada dia, a cada instante. Continuando. A maior das amarguras é o reconhecimento das dores como origem de ação divina. O salmista, ele está achando que tudo que ele passa é porque ele ofendeu a Deus e Deus está castigando. Então, se eu estou doente, eu acho que estou doente porque eu estou doente, porque é normal, eu sofro. Mas se eu achar que eu estou doente porque Deus está me punindo, eu sofro mais. Por isso que nós não ensinamos muito essa coisa de Deus te castigou por isso, você está sofrendo por causa disso. A boa coisa ele não fez. Era muito comum a gente, andando pela rua, via um mendigo jogado no chão, boa coisa ele não fez para estar nesse estado. Deus está punindo ele. Né? Essa é o pior. Se eu estou doente na cama e chega o meu pastor e diz, o que é que você fez? Lá no nosso seminário do Sul tinha um casal cujo filhinho morreu. E aí um pastor, um professor, chamou os dois para conversar. Ele disse para eles, olha, vocês têm que corrigir a vida de vocês. Vocês estão em pecado. Porque Deus tirou o seu filho porque vocês estão em pecado. E aí o salmista diz, essa é pior da dor. Eu estou sofrendo pela morte do meu filhinho e eu sou culpado. Porque eu cometi algum pecado e Deus me tirou meu filho. Então o salmista diz assim, quando nós sofremos pensando que aquele sofrimento é porque Deus está nos punindo pelo pecado, o sofrimento é muito pior. Ele não quer se sentir assim. Ele quer achar que ele está sofrendo porque tem inimigos, porque
O país está com problema, a crise financeira, ele prefere entender isso. Então, no sofrimento, é esse o grande problema, a maior de todas as amarguras. É o sofrimento e a culpa. O sofrimento e a culpa. Então, é preciso que haja essa compreensão, que se eu acho que Deus está me punindo, é bom eu avaliar direitinho, estudar melhor e ver que não. E o sofrimento é inerente à vida. Inerente à vida. E às vezes nós criticamos o outro que está numa crise. Uma senhora contou para mim, ela sofria de depressão. Depressão terrível, estava sempre pensando em morte, sempre pensando em suicídio. E o pastor ia à casa dela visitá-la e dizia: mãe, tem que jogar fora esses remédios. É antidepressivo, tranquilizante. Você tem que jogar isso fora, isso é falta de fé, isso é falta de Deus. E o tempo passou, né? Essa senhora foi tratada, ficou bem. Aí ela soube que o pastor estava doente. Aí foi visitar o pastor. E na mesinha de cabeceira dele estavam os remédios. E ela falou: pastor, o mesmo remédio que o senhor mandou jogar fora está aí, o senhor está tomando. O senhor disse que era falta de fé, que eu tinha que jogar aquele remédio fora e ter fé. Mas o senhor está aqui tomando o mesmo remédio. E ele estava lá jururu, deprimido, querendo morrer. Né? Hoje eu estou eufórico, feliz, e você está na depressão, amanhã muda. Você pode ter superado tudo. Teve uma senhora que ela perdeu 5 pessoas da família. A Bernadette sabe quem é. Ela veio uma terça-feira, não dormia sozinha, tinha que uma amiga dormir com ela, um total desespero. Total desespero. Eu falei: tá bom. Expliquei para ela como é que era o luto. Ela tinha pedido um monte de pessoas da família, inclusive o marido. Ela estava viúva de 6 meses, não recuperava. E aí eu conversei com ela e falei: toma isso aqui, para depressão te ajuda. Uma semana depois ela voltou a estar bem. Essa terça-feira, ela estava sorrindo, feliz. Então, um tempo de dor e um tempo de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é preciso ter essa esperança. Não achar que Deus nos puniu definitivamente, eternamente. Uma vez um irmão levou sua esposa. Aí falou assim: olha, essa mulher está assim, pastor. Tem uma semana, essa mulher não come, essa mulher não dorme, essa mulher só chora, e noite e dia chorando. Aí eu fui conversar com ela. E ela falou assim: pastor, pelo que eu vi no domingo, eu perdi a minha salvação. O pastor fez um sermão de tal maneira que tirou a fé das pessoas. Então, eu acredito que Jesus, pela sua graça, me salvou. O pastor me convence. Ele me convence de que eu perdi a minha salvação, eu perco a minha esperança, eu perco a minha fé. Então, o salmista aqui, ele quer ficar firme e dizer: eu estou doente, não é porque Deus não gosta de mim, não é porque Deus está com raiva de mim. Então, essa é a luta dele. E ele está vencendo, ele está superando. No final do salmo, a gente vai ver que ele está exaltando Deus pela sua bondade. Eu continuo sofrendo, mas eu exalto Deus pela sua bondade. O meu sofrimento não é porque Deus não é bom. O meu sofrimento é porque eu sofro e não compreendo os planos dele. É isso? O nosso problema não é que não sabemos por que ele age. Essa que é a dificuldade, né? Bom, ele também achava, o salmista também achava que ele estava perto do fim. O item 3, o Deus a quem o salmista suplica. Quando nós precisamos da ajuda de uma pessoa, é preciso que nós conheçamos essa pessoa. Então, fica complicado você pedir socorro a uma pessoa que você não conhece. E o salmista disse: eu te conheço. Eu estou pedindo socorro a alguém que eu conheço. Então, ele vai dizer o conhecimento dele, como é que ele conhece. Então, nos versículos 12 e 13, ele diz: Deus é eterno, Deus é inesquecível, Deus é misericordioso.
Eu vou pedir a ajuda dele porque ele pode. Eu vou pedir a ajuda dele porque ele é bondoso. Eu vou pedir a ajuda dele porque ele é misericórdia. Como diz o Salmo 103, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Deus não nos trata na base dos nossos pecados. Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. O salmista diz. Porque quando está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Então o salmista diz, eu estou pedindo socorro a uma pessoa que eu conheço. Sei que ele é poderoso, sei que ele é bondoso, sei que ele é misericordioso, é a esse que eu vou pedir. Uma pessoa competente. É a mesma coisa quando a gente vai ao médico. A gente quer saber se aquele médico é competente naquela especialidade dele. Nós perguntamos, e devemos perguntar a alguém que conhece. E aqui o salmista, o salmista declara que ele conhece o Deus a quem ele busca. Então esse Deus não está punindo. Eu conheço o meu Deus. Ele não vai me esmagar pelos meus pecados. Ele vai me restaurar, vai me levar ao arrependimento e vai me perdoar. Por que o salmista suplica? Os versículos 14 a 17. Por quê? Por quê? Primeiro, já é tempo para a restauração do povo. Na Bíblia, sempre que se fala do sofrimento, principalmente na questão do povo de Deus, aquele sofrimento tem um ponto final, ou seja, tempo de sofrer e tempo de se livrar do sofrimento. Então, agora, ele diz, é tempo de restauração. No capítulo 40 de Isaías, é interessante de lembrar que Isaías é diferente de Jeremias, porque Jeremias, do início ao fim, ele condena. O discurso dele é todo de condenação. Ele começa e termina condenando. Isaías não. Isaías, ele até o capítulo 39, ele condena. Depois, ele declara o perdão. Então, o capítulo 40 de Isaías começa assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao povo que seu pecado já foi perdoado. O povo pode ter esperança. Erraram, cometeram falha. Agora eles estão no cativeiro e Isaías condenou. Deus falou, para de condenar. Agora, diga para ele que o castigo já passou. Falai ao povo. Dizer que a sua malícia já foi expiada. O seu pecado já foi perdoado. Que o mal que eles tinham que receber, já recebeu. Agora é tempo de libertação. E daí para frente, do capítulo 40 em diante, Isaías fala da glória do retorno, da restauração, da cura e da saúde. E ele fala de um caminho que nem os loucos errarão. É isso? Pois bem, então o salmista acredita no tempo da restauração. Então, já é tempo de restauração. Por causa, item 2, por causa do grande amor do povo por Sião. O salmista diz que Deus retribui ao povo com base no amor que o povo tem ao seu reino. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que o crente recebe certas bênçãos especiais porque ele ama o povo de Deus, ele ama a igreja. Esse amor do crente pela igreja é um critério de Deus para abençoar as pessoas. Então, o povo amava Jerusalém, o povo amava o templo, o povo amava o culto, o povo amava a palavra. Isso era um dos motivos para que Deus restaurasse o povo.
Você pecou, mas você ama a minha palavra. Uma coisa é o pecador que detesta Deus, e outra coisa é o pecador que ama a Deus, apesar do seu pecado. E esse é o nosso caso. É o meu caso, eu acho que é o caso de todos nós, salvo pode haver alguém que se considere diferente. Mas o salmista diz assim: por causa do amor do povo por Deus, por causa do amor ao povo pela igreja, Deus vai colocar um ponto final nessa fase do sofrimento. E o terceiro comentário é que Deus vai atrair os povos por essa recuperação. Quando Deus recupera um crente, aquilo é argumento para que outros acreditem, para que outros creiam. Por isso é o testemunho. O problema nosso, um dos nossos problemas, é que nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados, mas nós não mostramos isso. O mundo precisa ver quanto Deus abençoa a igreja. O mundo precisa ver quanto Deus abençoa os que creem nele. Porque por causa dessa crença, os povos virão. Então, as bênçãos que Deus concede ao seu povo vai ser motivo para atrair os que não são o povo. Então, a partir de Isaías, Miqueias, Amós, eles falam que Deus está abençoando o povo, o seu povo, para atrair aqueles que não são o seu povo. Então Deus abençoa o crente para atrair aquele que não é crente a se tornar crente. Na minha infância, na minha adolescência, na escola, por eu ser um crente, e porque Deus me abençoava por eu ser um crente, outros se interessavam. Por que você é assim, Ronaldo? É porque você é crente? É isso? Sua família. Tantos filhos usando droga, os seus não usam. Por quê? Há algum motivo? É porque você é dele, você é de Deus. Aí o outro, o salmista diz: à medida que Deus abençoa o seu povo, as multidões do mundo inteiro virão para Deus. Na semana que vem, para encerrar esse salmo, nós vamos falar desse novo tempo messiânico, que o salmista menciona, um tempo do Cristo, um tempo do Messias. E os povos deveriam ficar de olho, atentos. Os irmãos sabem que quando Jesus nasceu, os magos estavam de olho, eles estavam atentos. Eles calculavam os sinais da vinda do rei Messias. E eles viram o sinal e disseram: ele aí, vamos lá. Estavam esperando. Então, à medida que o povo de Deus acredita em Deus, confia em Deus e mostra as bênçãos, outros são atraídos. É por isso que os crentes precisam estar juntos, que os outros saibam, que todo mundo saiba que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus, que nós amamos o seu povo, que amamos a sua igreja e que somos abençoados por causa disso, para que os outros também possam ter vontade de vir. Ok? Então essa é a primeira parte do Salmo 102 e na semana que vem a gente termina o Salmo a partir do versículo 18 até o versículo 28. Gostaria de vê-los aqui.